tricolor. 2-1 São Paulo. Se fosse o Rafael, era 8. Se não fosse seria o Rafael, 8, seria né? uma goleada mesmo. Não adianta tentar se defender os 90 minutos. E o São Paulo entrou dessa maneira. Foi massacrado pelo Flamengo. Se não fosse o Rafael, a vergonha seria maior. Que treinador não dá certo em qualquer clube do mundo é o que o Felipe Luiz fez. Treinador traíra. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E o Flamengo amassou o São Paulo, passou por cima, ganhou de 2-0, é o líder do Campeonato Brasileiro, mas o único assunto que todo mundo tá falando é sobre a entrevista do Felipe Luiz falando sobre o Pedro. E é claro que eu tô trazendo aqui pra vocês tudo que a imprensa tá falando sobre essa vitória do Flamengo em cima do São Paulo. Tem um Cicinho aí indignado com a derrota do São Paulo para o Mengão. E é claro que a turma do Jogo Aberto também comentou essa polêmica aí do Felipe Luiz com o Pedro. E é claro que não poderia faltar também ter o Neto aí falando sobre esses assuntos. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal. E claro, se gostar do vídeo não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. É bom demais liderar o Campeonato Brasileiro. Melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gols. O Flamengo tá surfando, venceu bem o São Paulo por 2-0. O placar até pequeno porque dominou a partida, porém a coletiva de Felipe Luiz chamou mais atenção do que o jogo em si. E tudo porque ele expôs o jogador Pedro e agora vamos aguardar a sequência. Depois de uma semana repleta de polêmicas, o Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã na retomada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro, que ficou fora da lista de relacionados por opção da comissão técnica, acompanhou o aquecimento no gramado e o técnico Felipe Luiz não poupou as palavras para explicar o acontecido durante essa semana. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Do lado do São Paulo, a novidade ficou pela reestreia de Hernan Crespo no comando da equipe. Quem atuou pela primeira vez com a camisa rubro-negra no Maracanã foi o meia Jorginho. O Maracanã é muito especial e a energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível e foi muito especial para mim, para minha família e para os meus amigos que agora vão ter a oportunidade de acompanhar mais de perto. Dentro de campo, um Flamengo com o controle do primeiro tempo. A primeira boa chance dos cariocas saiu dos pés de Léo Ortiz, que arriscou de longe e carimbou a trave de Rafael. A resposta tricolor chegou com André Silva cabeceando para fora. Na reta final da primeira etapa, 3 chances do Flamengo. Léo bateu da entrada da área para a defesa de Rafael. O goleiro do São Paulo apareceu de novo para fazer essa defesaça nesse chute de Wesley. No último lance, Plata, por muito pouco, não abriu o placar. A segunda etapa também começou agitada. Cedric Soares teve a chance de marcar, mas chutou para fora. O Fla chegou com perigo mais uma vez com Léo Pereira, que parou em Rafael novamente. Só que aos 15, a pressão surtiu efeito. Luiz Araújo recebeu na entrada da área e bateu bonito para fazer Flamengo 1-0. A partir daí, o time carioca administrou o placar, até que no último lance, Rafael espalmou o chute de Luiz Araújo e o Alacian, bem posicionado, fechou o placar. Final, Flamengo 2, São Paulo 0. Com o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo passa a se preocupar cada vez mais com a temida zona do rebaixamento. Lutar cada bola y sabemos perfectamente que no, gracias a Dios, no todos los días vamos a jugar con Flamengo no Maracaná.
Dá mais confiança pra gente. A gente voltou da Copa do Mundo de Clubes, aprendemos bastante coisa lá. Eu acho que isso ajudou bastante a gente se impor, a gente ficar com a bola e graças a Deus a gente saiu com a vitória hoje. Muito bem, agora quero falar sobre esse jogo, depois vamos para a coletiva do Filipe Luiz, mas começando pela vitória por 2-0 do Flamengo para cima do São Paulo, estreia do novo técnico Hernan Crespo, que teve tempo para trabalhar o grupo, ainda não tem o seu principal jogador, que é o Lucas Moura, mas o São Paulo parece que aceitando esse resultado, Cicinho. E a gente viu uma escalação com 3 zagueiros, com 3 volantes, e olha, o Flamengo é um time de recursos. Renata, técnico novo e aquilo que eu falava, né, nos programas anteriores. Que isso, negão? Já? Peraí, negão. Você tira toda minha linha de raciocínio. É igual eu falei, técnico novo, mas a equipe é a mesma. A postura dos jogadores do São Paulo e o esquema que o Crespo armou contra o Flamengo, chamando o Flamengo para cima, é loucura. Você sabe que você é inferior à equipe adversária. Você tem que tentar algo. Não adianta tentar se defender os 90 minutos. E o São Paulo entrou dessa maneira. Foi massacrado pelo Flamengo. Se não fosse o Rafael, a vergonha seria maior. Porque 2-0 perdeu para o Flamengo é normal. Não é normal. Não é normal um time como o São Paulo, com a história do São Paulo, se postar dessa maneira frente a um adversário. O São Paulo tem que entrar em campo e tentar jogar. Você colocar o Oscar de segundo atacante com o André Silva, poxa, nós estamos dependendo do André Silva para fazer gol, gente. Aí assim, calma, com todo o respeito, eu tô falando que o cara para fazer gol, ele precisa ser abastecido. Aí o treinador taca a bunda do time lá perto do goleiro e quer ganhar do Flamengo, vai tomar taca mesmo. Tomou de pouco. E a realidade do São Paulo, entenda bem, torcedor, a realidade do São Paulo é essa. É brigar para não cair. Se não contar com o Lucas, se o Lucas não voltar, se não colocar o Ferreirinha também não estiver bem, porque esse negócio de Swarovski, qualquer coisa trinca. Então, tem que jogar. Não tem esse negócio de cansaço. Até o final do ano, tem que jogar todos os jogos, não tem que poupar ninguém. Manda os caras para separar. Vocês estavam 30 dias invicto. São Paulo estava 30 dias invicto. Exatamente, perdeu. Jogou, né? Perdeu, triste realidade. E o próximo adversário é o Bragantino. Conversa com o Ronaldo, que ele vai te dar algumas dicas. Só não deixa o traço. Outro também estava 30 dias invicto. Não deixa o traço. E o tal de Orlando Orfei aí, como é que é o nome do... Sei lá, o juizão aí. Os caras, Bruno eles chegam... Arleu de Araújo. Não, Orlando Orfei. Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu. Você é uma mentira pra arbitragem. Meu Deus. Gostoso ver meus amigos assim. Mas do Flamengo e do São Paulo, Xixi, você foi bem na leitura. Só jogou o Flamengo. Só jogou o Flamengo. E se não fosse o Rafael, ataque era maior ainda. Verdade. Agora, o que chamou mesmo a atenção e repercutiu foi a coletiva do Filipe Luiz. Começa literalmente trazendo os bastidores com o Pedro, que treinou mal, que não foi relacionado por isso, que no GPS tinha os piores índices em relação aos demais companheiros, que há tempos ele vem praticando deboche, falou que a atitude dele beirava o ridículo. E tá aí, todo mundo acompanhou na internet, porque isso rodou para todos os lugares. Edu Dracena, nesse caso, você concordou com a postura do Filipe Luiz? Renata, com todo respeito ao Filipe Luiz, está começando agora a sua carreira como treinador, mas para mim foi muito mal mesmo. Ele não pode expor assim um atleta dele, da forma como ele expôs. Eu acho que para você ser, primeiro, um grande treinador, você tem que saber gerir momentos como esse, delicado, principalmente vindo de um atacante que é um dos principais atacantes que a gente tem no Brasil, dessa forma. Eu acho que, primeiro, faltou com respeito perante ao grupo. Porque você imagine só, os jogadores também começar a falar que daqui a pouco ele começa a escalar mal na imprensa. Não, você tem que chamar todo mundo, conversa, não sei se ele chamou ou não o Pedro, mas não pode expor o Pedro dessa forma. Qualquer jogador, você fazendo isso, você acaba com o seu grupo de jogadores. Para mim foi muito mal assim, a atitude do Filipe. Eu não gostei, particularmente eu não gostei como ex-atleta, sabe? Vendo um treinador, um cara como pode ser um dos principais treinadores nossos que a gente tem, mas começando dessa forma. Então eu não concordo com isso. Eu acho que poderia ter feito de outra maneira. Poderia ter falado assim, não estou levando o Pedro por causa disso e disso, mas não colocar negócio de GPS, treinando mal há muito tempo. Outro dia ele tinha falado que o Pedro estava treinando bem a semana passada e agora não está treinando bem. Então o que está acontecendo lá no Flamengo? Então isso mostra que, na minha opinião, e ele só deu essa entrevista, essa declaração,
porque ganhou o jogo. Se tivesse perdido o jogo, ele não ia falar desse jeito. Ronaldão, e você? Eu queria acrescentar só uma coisinha no que falou. Você concorda com o Edu? Mas lógico. Porque quando... o ano passado... Ontem, tá, Felipe? Ontem, você era um lateral cansado. Você tomava nas costas toda hora que você descia. Você brigava com a bola. E seus companheiros e o seu treinador não falou isso de você. Todo mundo falava que você era gente boa. Então você tem que entender o momento de cada jogador sendo treinador. Conversa mais com o Rodrigo Caio, esse menino que é inteligente e é um cara humano. Você tem que ser humano também nessa hora. Você tem que sofrer. E não é porque você ganhou que você vai sair batendo em todo mundo. Você acabou de ser fritado pro seu grupo. Porque você é um cara que tem que gerir. E você ontem eu tô falando, era um jogador cansado e ninguém falou isso de você. E hoje você colocou um jogador que te ajudou, que está passando por um momento difícil, vindo de cirurgia e tentando resgatar alguma coisa. Você tem que aí dentro fazer a diferença, irmão. Como treinador e como homem. Não fritar o cara. Agora o grupo todo está achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora, eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta. Porque você não joga mais. E quando jogou no final, é o que aconteceu. Você fritou um cara, ele chamou... Agora de manhã, se eu não me engano, ele fez uma reunião com o grupo, sem você, para falar, olha o que nós temos aí, olha o nosso comandante. Quem será o próximo? Quem você vai fritar amanhã numa derrota? Olha o que você fez com o seu grupo, você jogou tudo fora. Na minha modesta opinião, quero ver você consertar agora. O Ronaldo já trouxe essa situação, o Pedro se reuniu com os jogadores, com os companheiros de trabalho, sem o Filipe Luís. Segundo consta, não pediu desculpas ou algo desse tipo e disse que se sentiu muito mal por ter visto na internet que estariam vendendo, que ele sairia por 15 milhões de euros do Flamengo, que esse seria o valor e que isso nunca foi conversado com ele pessoalmente. Então, não sei se a conversa com o Filipe Luís já aconteceu, mas imagino que, se não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento. Eles precisam chegar num consenso. O Pedro já jogou 8 jogos pela Série A, então... Se ele fosse para outro time brasileiro, não poderia jogar o Campeonato Brasileiro até o final do ano, só vai acabar no final de dezembro mesmo. Então, ele teria que procurar uma solução, caso ele queira sair do Flamengo, no exterior, algum clube diferente. E vamos ver o que vai acontecer. Se sim, o seu posicionamento... E olha que essa questão foi amplamente debatida na internet, só se falava nisso. Renata, eu tô junto com meus companheiros, até porque como ex-atleta, eu não gostaria que o treinador me tratasse assim e também não me sentiria bem, não gostaria que o meu treinador tratasse um companheiro dessa maneira, independente da postura, porque nesse momento o treinador tem que ser um psicólogo, o treinador tem que conversar com o atleta, tem que cobrar, porque esse Pedro, na qual o Felipe falou do empenho dele, né, da falta de empenho, melhor se dizendo, nos treinamentos, foi o Pedro que acelerou a recuperação para poder voltar e ajudar o Flamengo. Então, todos elogiando a postura dele, tratando a questão da lesão dos ligamentos cruzados. Esse Pedro que tomou uma pancada na cara do auxiliar do Sampaoli, que ficou quietinho no momento que ele estava lá em cima e agiu com tranquilidade e com sabedoria, com humildade também, aceitando, bateram na cara dele e deu o outro lado. E continuou trabalhando no Flamengo. E agora, o cara acelera a recuperação e o treinador dá uma declaração dessa, também tem que pensar que o jogador nem sempre está com a cabeça legal. E até porque o Pedro estava no estádio assistindo o jogo. Imagine ele dentro do carro, acompanhando as notícias que o treinador está falando isso, porque saiu ele do estádio com a filha, né, o filho no colo, com a esposa, e aí não pega bem. Dessa vez o Filipe Luís foi muito, mas muito mal, porque isso é ruim para o Flamengo também, um jogador da grandeza do Pedro. E olha, já vou adiantando que aqui no programa temos opiniões diferentes. Eu vi um posicionamento, por exemplo, do Chico Garcia na internet, aplaudindo a transparência, a eloquência e a maneira pública como o Felipe se manifestou. Então, eu acho importante ouvir a opinião de vocês, porque são atletas que viveram o que ninguém vive, o vestiário. O vestiário ainda é um lugar sagrado, é um lugar que preserva muitas coisas. E segundo eu escuto aí de muitos jogadores, é importante que seja assim, que as pessoas se resolvam. Agora, também penso que o Felipe levou a público isso, porque para ele estava no limite. Eu acho que ele já não tem medo de perder o atleta, não tem medo de perder a confiança do grupo. Ele fez o que para ele era necessário. Então, a gente vai ter que acompanhar, porque daqui a pouquinho o desenrolar dessa história não vai ficar só nisso. Não vai ser só um pedido de desculpas e algo assim. Isso aí vai ter, com certeza, novas situações. E a gente vai olhar isso aí de perto, não é? Consequências, viu, Renato? Consequências, com certeza. 2-0, Flamengo para cima do São Paulo.
Muita gente até que olhou o jogo acreditava que o placar poderia ter sido mais elástico. Termina o primeiro tempo, 0-0, São Paulo ainda segura o resultado. E na segunda etapa, o Flamengo acabou aparecendo mais. Marco Aurélio Cunha. Era um resultado, perder para o Flamengo no Maracanã não é nada impossível, até é a lógica para muitos times. Mas o São Paulo não competiu, o São Paulo não criou chances, extremamente defensivo, estreia de um treinador, todo mundo tendo que mostrar serviço para o chefe e nada aconteceu. Foi muito ruim, Renata. Desde o começo, o São Paulo tentando levar o empate para casa, né? Garantindo o empate, depois fez 1-0, parecia que estava querendo garantir 1-0. 1-0 estava bom, perder de pouco, aí toma o segundo gol. As laterais frágeis ainda, um jogo ruim dos laterais. O meio-campo não conseguiu ultrapassar a linha defensiva do Flamengo, não conseguiu criar uma oportunidade. O comando do ataque não prendeu uma bola. Na hora que entrou o Ryan Francisco, em 5, 10 minutos, ele já fez 4 jogadas melhores. Então o São Paulo não foi, doutor? O São Paulo foi, mas não acho que não... Foi, mas não foi. Só a camisa. Foi a camisa do São Paulo foi, houve luta, mas tecnicamente muito ruim o São Paulo. Vai ter que melhorar muito para não passar sufoco nesse campeonato na zona de rebaixamento. Vai brigar para cair, doutor? Um desfalque, sim, ele colocou o Oscar como atacante ali junto com o André, não funcionou, depois o Oscar aí recuou um pouco para tentar armar o time, mas o São Paulo realmente não aconteceu e o Flamengo mostrando por que é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é a melhor equipe do nosso país, isso sem sombra de dúvida. E o São Paulo é uma equipe que não tem um padrão de jogo, tentou entrar nesse esquema com 3 zagueiros, 3 volantes, mas os laterais do São Paulo são limitados. Eu não entendo porque o São Paulo deixou sair o Igor Vinícius e ficou... 3 zagueiros, 2 volantes, um ônibus no gol. É a realidade. Não, tudo bem, a questão é, Ulisses, quando você é inferior ao time... e você sabe das suas condições, você tem que pelo menos o quê? Armar um sistema de jogo, não para chamar o adversário para cima de você. Porque como você vai ter um contra-ataque com o Oscar? Você falou na sexta-feira que era para agarrar no terço. Então tava com fraude. E eu tava certo, no entanto, que perguntaram pro Crespo a respeito do Lucas, que ele falou assim, só orando mesmo. Então, até ele tá compactuando. E ele falou também o seguinte, não é todo dia que nós vamos enfrentar o Flamengo também. Já tem um outro compromisso duríssimo contra o Bragantino, na casa do adversário. E aí, Edu, fica meio que obrigação, tem que vencer o Bragantino. É obrigação, Renata. Aí você vê que o Crespo tá tentando. Colocou 3 zagueiros, 3 volantes. E a gente vê tentando o quê? Fazer alguma coisa, doutor. Tentando empatar 0-0, perder de 1-0. A realidade do São Paulo é essa, doutor. Você não tá falando para brigar para não cair? Com 2 laterais que não constroem. Mas o senhor tá falando que o São Paulo vai brigar para não cair? Mas o Igor Vinícius foi liberado para o Santos agora, as opções são escassas. O Wendel não é aproveitado, não deu certo até agora. A entrevista do Crespo, para mim, ela foi muito preocupante. Porque ele simplesmente disse pro torcedor, é isso. Contra o Flamengo, era perder de pouco ou voltar daqui com o já quer derrubar o cara, Chico. O cara que chegou no primeiro jogo, velho. Não. Você quer derrubar o cara? Ele entendeu a realidade. Ô, Chico, nós tivemos aqui, até porque está acabando o programa, 3 opiniões de 3 ex-jogadores que não estão com o Filipe Luís na questão com o Pedro. E eu li na internet que você foi exatamente contrário a isso, que você aprovou o que o Filipe Luís fez na coletiva. Dá o seu ponto de vista aqui também. Eu super respeito a opinião, até porque eles jogaram, tiveram lá dentro, mas eu fiquei ouvindo as opiniões deles e pensando o seguinte, né? Eles lá no vestiário, enquanto um jogador, pelas palavras do treinador, não se doava, não se dedicava, debochava, jeito de andar em alguns momentos, dando migué. Isso ficou claro na entrevista do Filipe Luís. Eu fico imaginando como o grupo recebia isso. Então, na minha visão, o Filipe só fez o que fez, amparado pela diretoria e pelos líderes do elenco. Eu posso te dar uma notícia? Em 2022, o Dorival fez a mesma coisa em então, relação ao Pedro. Tem um histórico aí, gente. Já havia falado isso em relação... Em 2022, o Dorival falou, olha, é um jogador que eu preciso, mas não está dedicado, não está se entregando nos treinamentos. Não... Vocês imaginam o jogador... Mas o cara abriu mão de tantas coisas para se recuperar antes do tempo do joelho. Como que o cara não está dedicando? A questão é ter que valorizar também o empenho do cara. No Flamengo também foi por causa dessa declaração. Aí que a gente tem que ver, aí é que a gente tem que ver a gerência do cara. Nesses momentos que a gente tem que chamar o cara, vem cá, vamos conversar. Eu entendo que ele tentou, que ele falou, eu conversei 3, 4 vezes, eu falei com os capitães, ele não quer se ajudar. Ele foi pronto para dar o recado. Então afasta, Chico. Não faz o que ele falou na imprensa. Mas às vezes você Mas uma hora ele ia ter que explicar esse afastamento. De qualquer maneira, ele ia ser perguntado e muitas vezes... Afastar, Renata, é mais covarde. Ele falou a verdade
disse do descomprometimento. Que a gente não está acostumado e com que isso. está de braços abertos para receber o Pedro. Essa jogador é muito... Igual o Tite tava com o Gabigol. Igual o Tite tava com o Gabigol. Olha, essa discussão a gente vai seguir, mas é amanhã. Você acha que o Flamengo deitou no São Paulo ou não? Deitou. Que time ridículo do São Paulo, hein? Meu Deus do céu. Abre o olho. Nossa, abre o olho, vocês vão cair, São Paulo. Já caíram no Paulista, hein? Vai cair no Brasileiro, hein? Qual a ideia do jogo, Rosinei, do São Paulo, que não teve o Lucas mais uma vez há mais de 4, 5 meses? Né? Parece que ele fez uma cirurgia, porque era um trauma. Eu já disse, quem teve trauma fui eu, que vi meu pai, viralizou de novo essa história. Meu pai fazendo amor com a minha mãe com 5 anos. Faz 53 anos que eu lembro isso. Traumatizou, né, cara? Trauma fui eu, diga-se de passagem. Não é verdade? Trauma foi o Theo, quando chegou na chácara do irmão dele, viu o irmão dele, né, fumando lá aquele cigarro, né, Theo? E aí, Rosinei, o que você pode falar em relação ao São Paulo? Que fase que tá o São Paulo, hein? Que fase que tá o São Paulo, craque. O São Paulo realmente ontem muito apático na partida contra o Flamengo, né? O time do Flamengo colocou um ritmo de jogo com muita intensidade, né? O time do Felipe Luiz, ele conseguiu que esse time jogasse com intensidade contra o São Paulo e o São Paulo não conseguiu sair. Se ele fosse o Rafael, era 8. Se não fosse seria o Rafael, 8, seria né? uma goleada mesmo. O São Paulo ficou atrás ali se defendendo, não teve contra-ataque, não teve uma armação de jogada. O Oscar ontem não conseguiu articular bem a equipe do São Paulo. Então o São Paulo ficou muito atrás ali, né, protegendo a sua defesa, que acabou tomando 2 gols e não conseguiu ter uma reação, craque. Eu posso falar do Felipe Luiz? Por favor. De quem? Do Felipe Luiz? Por favor. Não. Ou você vai esperar? Não, vamos falar dos lances, aí eu boto ele falar, depois você fala. Não, tranquilo. Tranquilo, mas pode falar à vontade. A Gabi e o Quesada também aí. Porque o Flamengo ontem realmente amassou o São Paulo. O São Paulo vai ter muitas dificuldades. Eu acho que agora, com a chegada do Crespo, a tendência é melhorar. Eu acho que o Crespo vai melhorar esse time, mas o São Paulo vai sofrer um pouquinho ainda. E o Flamengo não, o Flamengo está pronto, né, gente? O Flamengo está pronto. O Flamengo vai... sem Gerson, sem Pedro, ambiente ruim, o tal de Boto, que todo mundo já está querendo mandar embora. E não sei não, a informação que eu tenho é que o Pedro não tem um bom relacionamento com esse Boto, o Felipe Luiz quis brigar, quis comprar a briga, e que, por sinal, se o Thiago Pilhado, o meu amigo Thiago, foi o primeiro cara a falar na televisão que teve a briga do Pedro junto com o Felipe Luiz e o tal de Boto também, um ambiente ruim, e ambiente ruim é ruim. Ô, Gabi, vocês que estão aí direto dos Estados Unidos, que o Flamengo saiu, voltou, ganharam o jogo, qual a ideia do Flamengo do que vocês viram aí e que vocês que acompanharam o jogo ontem também aí direto de Nova York, né? A distância, né, craque? A distância a gente fica de olho em Está triste, também. né? Primeiro do lado do Flamengo, realmente é um time... Eu? Imagina, família é triste, hein? Tô feliz de estar do seu lado, de estar com quesadinha. Não, que isso, ó, sorrisão no rosto aqui. Ô, craque, do lado do Flamengo é um time que muitas vezes parece criar sua própria crise, né? Uma coisa impressionante, assim. E essa situação relacionada ao Pedro começa a ficar mais delicada, mas foi boa a postura do Felipe Luiz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Do lado do São Paulo, só trazer a informação, até estava tentando confirmar se o Lucas se reapresentou hoje, se está participando dos treinos. Ele realmente faz um cronograma à parte por causa desse problema no joelho, mas hoje esteve no gramado, já começando a fazer trabalho com bola. Quem sabe não esteja perto de voltar. É uma peça que faz muita falta para esse time, não é, Quesada? Agora o Flamengo tem que virar essa página definitivamente da Copa do Mundo. Acabou. Tem que voltar as atenções para as competições sul-americanas e nacionais. Esquece o que passou aqui nos Estados Unidos. E se há algum tipo de problema no relacionamento aí de direção, jogador, técnico, é preciso dar uma solução, porque o ambiente é muito profissional, é muito dinheiro que é investido e o Flamengo não pode ficar rateando, né? Agora, o Pedro é um cara problemático, hein, Netão? Não esqueça, foi no ano retrasado, não no ano passado, no ano retrasado, ele teve aquele entreveiro lá com um dos caras da comissão do São Paulo, lembra? Teve até porrada, soco e coisa do tipo. Dizem que o ambiente dele não é muito legal dentro do grupo
E agora estourou nessa semana, algo que você vai explicar para a gente também, uma crítica em relação ao comportamento dele. Então tem que saber o que o Pedro quer nessa história, né? Se ele quer ajudar ou não o Flamengo. Se ele não quiser ajudar, tchau, né? Tchau, Pedro. O que você pensa em relação ao Flamengo, Godoy, a vitória e o São Paulo também, que está... Há quantos anos o São Paulo está na mesma draga de Santos e Corinthians? Há um bom tempo. Sim, mas depois desse período ainda, nessas condições, ele vai enfrentar o Flamengo no Maraca, com o Flamengo tendo necessidade de recuperar o que aconteceu no Mundial de Clubes. E o time do Flamengo é, sem dúvida, muito forte. Se o Felipe Luiz continuar com o controle de vestiário, com o controle do grupo, independentemente do que vai acontecer com o Pedro, o Flamengo é um dos clubes mais fortes do futebol brasileiro e sul-americano. Agora, o São Paulo precisa urgentemente... Vai perder o Wesley para Roma. Perde o Wesley para Roma. Perde o Gerson para o Zenit. Perde o Pedro desse ambiente. Perde 3 caras importantes. Disputa Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, hein? Sim, mas ele tendo o controle do grupo e com essa garotada que está subindo, jogando no meio das feras aí, com a maior tranquilidade, eu acho que não vai ter solução de continuidade, não. Ele tem, por lugar do Wesley, ele tem jogador para substituir o Wesley. Então, o Flamengo é potência. Agora, o São Paulo é que preocupa. O São Paulo preocupa porque ele precisa ter qualidade individual suficiente para o... Mas com Cédric e Enzo Dias, o São Paulo vai quebrar, né? Precisa ter qualidade individual para o Crespo conseguir fazer coletivamente ser um time competitivo. Competitivo para a parte do meio para cima. Senão, ele vai ficar do meio para baixo e muito perto do baixo. Mas não tenho dúvida disso. Vamos lá. Cada um tem a sua opinião e isso que é legal. Numa mesa redonda. Eu vou escutar o Felipe Luiz falar, mas tudo isso que ele falou depois do jogo, primeiro porque ganhou o jogo. Certo? Segundo porque o pilhado deu a informação que saiu a briga. O Thiago Asmar é meu parceiro. É louco igual eu, a gente pensa diferente em muitas coisas, mas eu respeito gente igual a ele e é meu amigo. E se não tivesse saído, não falariam. E mais, jogador, estou falando eu, mesmo que o Felipe Luiz tenha quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Mas muita gente vai falar... E isso eu entendo perfeitamente. Olha, o Felipe Luiz tem que fazer isso mesmo. E que, por sinal, ex-jogadores que são comentaristas hoje, como eu sou. Eu não sou mais comentarista, eu sou mais apresentador e comentarista depois. Pô, mas vocês fizeram igual. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam chacrinha. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam corpo mole. Quando vocês ficaram na reserva, faziam campanha para derrubar treinador. Mentira minha. Agora, quando um treinador vem... e expõe isso, e uma semana antes, ele só falou bem do Pedro. Ele falou que o Pedro estava treinando, ele falou que o Pedro estava se dedicando. Ou eu estou louco do que eu vi? Agora, o Pedro está errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado europeu, você vai... E outra coisa, treinador para mim, ele só é bom quando ele... Pros 11. Pros outros não, irmão. Não pensa que é todo mundo que vai achar... Isso é o que eu penso, tá, gente? Porque eu fiquei hoje, domingo todo, eu fiquei pensando nisso. Felipe Luiz está errado? Não, em relação a cobrar o jogador. Mas expor do jeito que colocou, fazer do jeito que fez, e uma semana antes falou que o cara era legal, e jogador não gosta disso. Ambiente de jogador é igual... Jogador Pior. O jogador é pior, mas muito pior. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais.
Pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo tem panca. E se você tem panca no Filipe Luís pra aguentar um jogador de 200 milhões sem jogar, perdendo o jogo, se sair da Copa do Brasil, se perder a Libertadores, você perde o emprego. Você vai perder o emprego, porque a jogadorzada não vai ficar do seu lado. Isso é o que eu penso. Primeiro você, Theo. Bom, eu vou procurar ser... A gente tem 5 minutos. Não, vou ser rápido. Eu tenho uma camisa do Pedro, da época que ele jogava no Fluminense, porque eu admirava o Pedro. E eu só tenho camisa em casa guardadinha, num lugar especial, de quem eu admiro. O Pedro realmente teve problemas com o Sampaoli, teve problemas até com o Rogério Ceni e está tendo problemas com o Filipe Luís. Ele pode estar desmotivado. Eu hoje entrei em contato com algumas pessoas próximas a ele. Ele falou assim, olha, o Pedro está aborrecido. Ele está amunhado, aborrecido, quieto. Mas ele não trouxe maiores problemas do que isso. Ele não foi lá, gritou, não fez nada. Mas quando o Filipe Luís chega para a imprensa e fala assim, ele foi ridículo, ele foi vergonhoso, ele está colocando o Pedro contra a imprensa e a torcida. Qualquer coisa de ruim que o Pedro fizer... O cara com um ano, o cara machucou o joelho em um ano, nunca faltou num treino, velho. E qualquer coisa de errado que ele fizer, ele não deu um pique, o torcedor, aí, ó o cara. Então, Pedro, área... Flamengo acabou para você. Senão vai ter mais paz no Flamengo. E, Filipe Luís, abra os olhos. Você não pode ir para a imprensa numa coletiva dessa e arrebentar com um ativo do clube e um jogador seu. Isso não é papel de treinador. Quem pode fazer isso, com outras palavras, é o diretor, que sumiu. O boto deve estar no mar. Ô, Gabi, qual a opinião de vocês? Rapidinho, sua do Quesada. E muito obrigado e parabéns pelo Mundial que vocês fizeram. Obrigada, craque, de coração. A gente está literalmente na reta final aqui. Aí já me deixou triste. Eu queria encerrar em alto astral. Lembrei que não tem mais dolinha. Ô, craque, obrigada pelas palavras. Eu acho que o comportamento do Filipe Luís, se ele protegeu o Pedro até aqui e a situação ficou insustentável, talvez tenha sido a única alternativa que o treinador encontrou. De fato, é fim de linha para o Pedro. Uma pena que possa se encerrar essa trajetória tão bonita dessa forma. Por outro lado, a gente se despede da Copa do Mundo de Clubes com muito brilho, né, Quessadinha? Sim, com muito brilho. Um beijão no coração de todos aí. Valeu, Neto. Logo, logo estarei com você na rádio e na TV. E aquela história, às vezes a gente cobra os profissionais para serem sinceros. Foi muito sincerão o Filipe Luís. Agora tem que ver o tamanho das costas que ele tem, né? Vamos ver se ele segura essa bronca agora. Eu acho que foi premeditado, foi tudo pensado. Eu acho que ele não foi de coração aberto e o peito, né, e o coração cheio de amor para dar, dando essa entrevista aí do nada. Eu acho que foi premeditado e o recado tem apoio da diretoria e da presidência do Flamengo. Alguma coisa me diz que tem apoio nessa declaração feita pelo técnico do Flamengo. Porque se não tiver, aí o Theo matou a charada. Aí o Filipe Luís arranjou um problemão de vestiário para o restante da temporada. Um abração para vocês. Quando vocês voltam? Amanhã. Que horas que é o voo? O meu voo é meio-dia e o seu? O meu, 4 da tarde. Vou para o Canadá e depois eu vou para o Brasil. É, só para avisar o marido e a esposa aí, para eu não ter nenhum tipo de problema, né? Tchau para vocês, fica com Deus. Rosinei, conta para mim o que você pensa disso. Vamos lá, craque. Assim, primeiro que a atitude do Filipe Luís, eu acho que de corrigir o Pedro, ele está corretíssimo. Corretíssimo, para mim também. Eu concordo. Botar na reserva, corretíssimo. Exatamente. Não botar para jogar, corretíssimo. Exatamente. Agora, a atitude de vir diante da imprensa e expor tudo o que está acontecendo, eu acho que ele errou aí, né? Porque realmente a gente sabe o que a gente viveu lá dentro do vestiário, né? Ele ganhou o time ali naquele momento que ele corrige o Pedro, mas aí ele vence a partida e vai diante da imprensa e expõe tudo isso, e ele acaba, na minha opinião, perdendo o grupo com relação a essa atitude, porque os jogadores vão ficar com o pé atrás com relação ao treinador, né? E quando você... o Filipe Luís é um treinador jovem, é um treinador que tem capacidade demais para ser um grande treinador, mas essa questão dele ir à imprensa e expor o que o Pedro fez, o jogador não gosta. Gente, não gosta. Desvaloriza o jogador. Eu falar, o Godoy, a gente vai pro break, que a gente tem que ir pro break, que é importante. Na volta o Godoy dá a opinião dele. Cara, se tem uma coisa
que treinador não dá certo em qualquer clube do mundo é o que o Filipe Luís fez. Treinador traíra e outra coisa, treinador bom é aquele que resolve o problema cara a cara, vestiário, tapa no rosto e pá, frente e nariz. Meu irmão, aqui você não vai jogar. E aqui você não vai, porque aqui quem manda sou eu. E aqui tá todo mundo aqui. Aqui você tá fora. E acabou. Não fazer o que ele fez. Vamos pro break e voltamos já. Qual a sua opinião, Oscar Roberto Godoy? 1 minuto, sorteio. Não precisa de 1 minuto, não. Filipe Luís tá certo. Por quê? Porque é jogador muito paparicado, porra. Quer encostar o corpo, fazer o corpo mole? Tá engolindo isso já faz tempo, essa rebeldia do Pedro. Já dançou o Gabigol e dança o Pedro agora também, porra. Ou se enquadra, se motiva, seja responsável e profissional, ou dança. Galera, se liga aqui nessa fala do Davi Luiz falando sobre o Pedro. Prestem bem atenção. E depois o Pedro era o menino que ainda as dores que ele tinha passado, que ele tinha sentido no passado ainda o doía. E a primeira coisa que eu falei para ele é: limpa teu coração. E limpa seu coração e faz de novo. E lembro de uma frase que eu falei para ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, eu sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo. Mas ele entendeu que ele precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos, aquela coisa toda. Eu puxava a orelha dele, depois ele terminar como ele foi o rei da América, né? Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz isso, não. Mas ele só precisava de alguém mais alguém, né? Impressionante, que eu sei que a família dele é muito presente, o impulsiona bastante, o ajuda bastante, a esposa dele. Mas talvez alguém de fora, que caiu de paraquedas na vida dele e falasse: vamos por esse caminho que vai dar certo, tô junto com você. Acho que estender a mão e falar vamos junto, fez com que ele deslanchasse e mostrasse aquilo que ele já tinha mostrado. Então Pedro lá atrás, já no Fluminense, já tinha mostrado o jogador que poderia ser, e depois não conseguiu mostrar lá fora, volta pro nosso país e foi coroado pelo aquilo que ele já merecia lá de trás. Então eu fico feliz por isso, esses 2 amigos, depois tiveram muitos outros que você sabe, o Vitinho que hoje está aqui, tantos outros, o Hugo que hoje está recebendo o que merece, Mateuzinho e todos os outros que Deus foi me dando a oportunidade de estar junto, devido também àquilo que eles viram também sobre Rodinei e Pedro, de uma forma visual. Então foi, acho que algo que foi vivido por muitos de uma maneira próxima. Vocês estão reparando que a maioria de quem está discordando do Filipe Luís são ex-jogadores, esses mesmos que sabem que jogador demite técnico, esses mesmos que sabem que jogador coloca um presidente do clube contra a torcida, esses mesmos que falam que sabem que jogadores são mimados, são egoístas. E por que mesmo assim será que eles ainda estão discordando do Filipe Luís? Porque aqui no Brasil tem a fama que jogador acha que ele é maior que o clube. E na minha opinião, mesmo gostando muito do Pedro, muito mesmo do Pedro, o Filipe Luís foi 100% certo na atitude que ele teve. Como ele mesmo explicou, ele já vem tentando há muito tempo resolver isso internamente, mas ele chegou no ponto onde ele viu que não tinha mais nenhuma opção a não ser expor isso publicamente, e na minha opinião ele tá 100% certo nessa atitude. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Aproveite, passa aqui abaixo nos comentários e deixe a sua opinião, fale o que você achou sobre a vitória do Flamengo em cima do São Paulo e também sobre essa polêmica aí do Filipe Luís com o Pedro. E é claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, e também se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Mas então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!